Pastor, onde Jesus pagou o preço da nossa redenção? Na cruz ou no inferno? E a quem foi paga? A Deus ou a Satanás? A pergunta é levantada porque alguns mestres da chamada teologia da prosperidade estão dando esse ensino através de emissoras de rádio na Baixada Santista. O que o senhor acha? Realmente eu estou assombrado. Na verdade, esse ensino pensei comigo que já tivesse acabado, porque a teologia da prosperidade é transmitida aqui no Brasil, principalmente por Kenneth Hagin, já estivesse parada, dado que ocorreu a morte dele, e não vejo hoje movimentos que estejam assim tão ativos. Agora, alguns escritores da teologia da prosperidade ensinaram e ensinam realmente isso. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e outros, entre aspas, profetas do movimento Palavra da Fé, afirmam que a obra de Cristo não foi suficiente para expiar os nossos pecados. Daí eles ensinam que Cristo foi ao inferno. Olhe só que coisa tremenda! Foi ao inferno para sofrer espiritualmente a fim de completar a obra da cruz, terminar a expiação. Eu leio isso no livro que deve muita gente que me ouve ter em sua casa, O Nome de Jesus, escrito por Kenneth Hagin, página 79. Disse o seguinte, o livro: lá embaixo, na masmorra do sofrimento, lá no fundo do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós. Isso é uma blasfêmia. Outra declaração: Jesus foi ao inferno para libertar a humanidade da penalidade da alta traição de Adão. Quando seu sangue foi vertido, ele nada alcançou. Que barbaridade! Quando você lê na Bíblia que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele continua dizendo: Jesus gastou 3 dias terríveis nas profundezas da terra, recuperando nossos direitos para com Deus. Foi o sofrimento de Jesus no inferno que pagou a penalidade do homem e fez dele um herdeiro da vida eterna. Livro de Kenneth Copeland, que é amigo desse grupo da teologia da prosperidade. Então, é algo pesado que alguns crentes estão ouvindo e lendo desses pregadores, mestres da teologia da prosperidade. Pastor, e como o irmão refuta esse ensino? Eu quero dizer o seguinte, que esse ensino estranho, como os temos exposto, não tem base na Bíblia, porque em João 19:30, Jesus declarou lá na cruz: está consumado. Ele não disse apenas começou. E sem querer exibir, mas eu quero dizer que o verbo grego tetelestai, que significa está pago, a dívida nossa foi paga inteiramente. Quando o véu que vedava a entrada de qualquer pessoa no Santo dos Santos do templo se rasgou de alto a baixo, a entrada para o Santo dos Santos do templo ficou aberta. Esse lugar era tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, no dia da expiação. Agora, diz o livro de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 27, 51, que no momento que Jesus bradou lá na cruz, está consumado, em Mateus 27, 51, diz que se deu um fenômeno. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras.
Sua ruptura deu a entender que o acesso a Deus foi restaurado no precioso momento da morte de Jesus. Então, quando Jesus disse está consumado, é porque a obra da redenção estava concluída ali na cruz. E outras partes da Bíblia apoiam que Jesus, na cruz, consumou a obra da redenção. Por exemplo, citamos 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Corroborando com essa declaração, o mesmo Pedro declara no capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então dizemos para você, meu prezado ouvinte, com muita segurança, foi na cruz que Jesus venceu o diabo e suas hostes infernais. E nós temos então a declaração bíblica de Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa expressão despojando os principados e potestades significa que Jesus expôs com a sua morte na cruz ao ridículo todas as forças infernais. E diz o texto então, os expôs publicamente. Isso colocou ao ridículo tais entidades diabólicas e deles triunfou em si mesmo. Ademais, porque a Bíblia dá tanta ênfase à morte física de Jesus, e porque Jesus nos recomendou para relembrar o sacrifício que ele fez com o seu próprio corpo e sangue, porque havia necessidade de Jesus descer ao inferno e pagar ao diabo a nossa redenção, como eles dizem. Foi a morte da cruz, o sangue derramado, e Jesus mandou que nós não nos esquecêssemos disso, jamais. Mateus 26, 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É de tanta importância a morte física de Jesus, que ele instruiu o apóstolo Paulo a repetir a cerimônia em sua memória. É o que nós lemos em 1 Coríntios 11, 23 a 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E então, meu prezado ouvinte, tenhamos presente até quando sua morte deveria ser lembrada. O versículo 26 do texto lido declara: porque
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pastor, e a quem foi paga a nossa redenção? A Deus ou ao diabo? A nossa resposta só pode ser uma. Foi a Deus que Jesus pagou nossa redenção e não ao diabo. Por exemplo, nós encontramos no Salmo 49, versículos 6 a 8, uma declaração sobre redenção e a quem foi paga. Diz o texto: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. E diante da impossibilidade de qualquer ser humano oferecer um valor suficiente para redimir sequer uma pessoa, conclui o escritor bíblico que a solução está com Deus, e no versículo 15 deste Salmo 49 está escrito assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, Deus é a quem foi paga o preço da nossa redenção, pelo seu grande amor para conosco, seres humanos pecadores, como eu e você. Ele deu seu Filho unigênito para, como lemos em João 3,16, com a morte do seu Filho na cruz, resgatar-nos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo também confirma que a nossa redenção foi paga a Deus e não ao diabo. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vou repetir: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, não ao diabo, em cheiro suave. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 12 e 14. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui está dizendo que Jesus, com um único sacrifício, feito lá na cruz do Calvário, ele pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, e vive sempre para interceder por eles. E a oblação, ou seja, o sacrifício de Cristo, é permanente, definitivo. E, meu amigo, aí está a verdade bíblica contrastada com ensinos falsos desses líderes chamados teólogos da teologia da prosperidade.